Oi! Hoje é resenha do conto Não Me Olha, Não Diz Nada, escrito por Natália Borges Polesso, aqui da coletânea Partes de uma Casa, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. Karina se olha no espelho e diz o próprio nome. Fica um tempo ali se observando, pensando em como a vida a tinha levado para aquele momento específico por meio de vários arranjos marotos, refletindo em como desejava ter tido as coisas certas em determinados momentos, pensando em todas as escolhas que se eximiu de fazer, as escolhas das quais se esquivou como exímia pugilista, e em todas as decisões que tomou para evitar conflitos, como se pudesse vencer seus supostos inimigos no cansaço. Vencer a si mesma, talvez. Repete o nome espaçando bem as sílabas. Deseja habitar aqueles vãos. Assim começa Não Me Olha, Não Diz Nada, escrito por Natália Borges Polesso, que, claro, conta a história aqui de Karina, uma mulher que não é especificado exatamente quantos anos ela tem, mas é uma jovem mulher com certeza. Está num certo dilema existencial ali diante do espelho. Sim, a narrativa que temos aqui é uma reflexão, um belo de um fluxo de consciência. Pois é, para quem gosta desse tipo de história, vai gostar bastante. Mas o que vale é que sim, ela está numa situação, digamos, bizarra, né? Está descrito aqui no começo, né? Olha só o que está acontecendo. Esse espelho que ela está se olhando é num banheiro. Tá, banheiro da casa dela, ok. Só que está rolando uma festinha do lado de fora do banheiro. Pois é, nesse determinado dia, não se sabe porquê, ela resolveu convidar uma ou duas pessoas naquele esquema que aconteceu quando acabou o confinamento, né? Todo mundo tendeu, né, a se juntar, né? Voltar a se juntar. Só que ela é do tipo da jovem meio solitária, fica só consigo mesmo. Mas ela encasquetou, né, de chamar algumas pessoas que não se possa dizer que são exatamente amigos, conhecidos. Mas ela juntou, sei lá, 2, 3, convidou, festinha aqui em casa, né? Vamos voltar a se reunir. Só que todas essas pessoas, cada uma delas, chegou para Karina e falou: olha, posso levar mais alguém? Às vezes um queria levar o irmão, outro queria levar o namorado, um amigo. Cada um deu um motivo diferente, mas todo mundo levou alguém a mais. Quando ela se percebeu, ela falou: caramba, vai estar lotada a minha casa de gente, né? As próprias pessoas iniciais que ela convidou não eram exatamente amigas e ainda havia um bando de desconhecidos. Dito e feito, a casa estava povoada de gente e ela meio que pirou na batatinha e foi se refugiar dentro do seu próprio banheiro e refletir sobre a sua situação de isolamento ali dentro de sua própria casa. Mas eu não vou dar nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, na verdade, no primeiro momento, aqui na apresentação que eu fiz, pode até parecer que a história tende um pouquinho a uma certa graça. Sim e não. Talvez uma tragicomédia que se anuncia aqui de fato. Existem momentos, claro, que você possa considerar que, caramba, isso é quase pra gente rir de fato, com as situações ali dos devaneios dela, né? Sim, estamos numa história que é puro fluxo de consciência. Mas, claro, não vamos combinar uma coisa, né? Não tá no patamar, digamos assim, de Clarice Lispector, que é simplesmente genial quando precisa fazer algo, ou quando precisava fazer algo do gênero, né? Sim, a Polesso aqui, ela manda bem, mas não chega no ponto, talvez, da Clarice Lispector, que fazia aquelas coisas, umas espirais, né, de tema, subtema, uma coisa entrando dentro da outra. Aqui, digamos que ela tem 2, 3 assuntos interessantes, ela vai abrindo outros depois, mas basicamente não é nada complexo o que eu quero dizer, né? Na comparação, claro, talvez seja até sacanagem, né? Botar Clarice Lispector aqui na comparação com a Polesso, né? Talvez seja muita sacanagem mesmo. Mas a primeira sensação que eu tive, né, quando começou o texto, e é fácil perceber que sim, a história se baseia totalmente na experiência ali de vida desse personagem e no que ela vai juntando o lé concreto das coisas que ela viveu, das sensações que ela está sentindo no momento. Uma coisa totalmente estanque, parado ali. Porque basicamente é isso, né? Fluxo de consciência, você às vezes percorre o mundo inteiro, tipo a Clarice fazia muito disso, né? Mas na verdade está paradinho ali num certo ponto da sua residência, por exemplo. É uma coisa realmente de ir longe, mas não sair do lugar. É isso que acontece então aqui com a Karina, que está num certo dilema interessante, a solidão na verdade, né?
A cidade onde ela está é Pelotas. Não se sabe exatamente de onde ela veio. Vamos colocar que veio mais do interior ali, talvez do Rio Grande do Sul, mas ela decidiu ir para Pelotas. Se bem que eu acho que é citado. Não. Ah, não. Então, na verdade é a autora. Depois eu vi a mini biografia, né? Mas, sim, a personagem ela vem para Pelotas. Por um motivo que ela não especifica exatamente, mas ela quis ir para Pelotas. Talvez naquela de preciso procurar mais pessoas, acho que a mãe dela recomendou, você precisa mais se socializar. Enfim, escolheu uma cidade onde ela não conhecia ninguém. Mas, por algum motivo, talvez, descuido do destino, ela conheceu uma outra jovem chamada Júlia. Só que esta Júlia, sua amiga, vamos colocar entre aspas, ela foi para o Canadá, eu acho. Ela foi fazer um intercâmbio profissional por lá. E também durante o período da pandemia, acho que ela tinha a ver com enfermagem, ela precisou ficar lá. Ela não podia voltar porque estavam fechados os aeroportos. E meio que pediram, já que você trabalha com isso, fica por aqui, ajudando. Ok. E digamos que talvez ela nem queira voltar. Para falar a verdade, a Karina nem considera a Júlia de fato uma amiga. Na verdade, ela tem até uns poréns contra a moçoila que dividiu o apartamento com ela. Só que também tem um problema, né? Quando ela foi embora, a Júlia, ela deixou o gato dela ali para Karina cuidar. Sim, esse gato também passa a ser muito importante aqui nessa narrativa, que traz, aliás, os momentos que eu disse que a história meio que fica pendendo um pouco pela seriedade e também por um lado meio cômico. Quando o gato aparece e a relação dela, Karina, com o gato deixado pela suposta amiga, é muito divertido, com certeza. Propositadamente, a Pelosso tá tentando fazer uma graça assim, né? Tirar um sarrinho, digamos assim. Talvez, principalmente uma segunda leitura que você faça ao texto, você perceba mais essa comicidade ali da função do gato na narrativa. Até para meio que dar um pouquinho de leveza para o texto, porque é uma coisa tão de fluxo de consciência. E a personagem está sofrendo bastante a sua solidão, embora não admita exatamente que é uma solidão. Ela vai ali na tangente dizendo isso para nós leitores. E ela tem uma rixa muito forte, justamente com o gato. Aliás, preciso pegar aqui o texto para lembrar o nome do gato, que eu demorei para sacar uma coisa, né? O nome do gato é Salope. Não, Salope. Satolepe. Que ela... Claro, foi a amiga que deu esse nome esquisito, né? Mas a Karina deu um apelido para ele, que é Satã Lépido, né? Satolepe virou Satã Lépido. Mas eu demorei para perceber que, na verdade, Satolepe é o contrário de Pelotas. Pois é, mas a questão realmente de Karina com o gato é que ela, por ser uma pessoa sozinha, ela gosta de ficar sozinha, né? Mas uma coisa que ela já me implicava um pouco com a Júlia, até para demonstrar que ela realmente não gostava da sua amiga ali, é que ela gostava de tomar o banho sozinha, ela não gostava de ter o seu banheiro invadido quando ela está ali usando, né? E às vezes a Júlia entrava e fazia um pipizinho básico ali, ela até falava, não, só estou fazendo xixi aqui, não esquenta não, fica aí tomando banho que eu estou de boa aqui, você também fica aí. E ela ficava puta quando a amiga entrava. Acontece que o gato, o danado do gato, ele só faz suas necessidades também ali dentro do banheiro, né? Por mais que ela ensinasse ele a fazer num certo outro cantinho ali do apartamento, o gato sempre voltava a entrar dentro do banheiro, principalmente quando ela estava por perto. Como eu disse, a parte engraçada, e claro, tem tudo a ver com a questão dela querer ser sozinha e o diabo do gato não ajudar. Ele fica lá encrencando. Mas a função do gato também na história ele ganha um valor também interessante quando o gato começa a falar. Pois é, uma certa loucura que a gente também tem que considerar da personagem desde o início. E também tem uma questão, ela para se desestressar, ela é agitada, ela quer ficar sozinha, mas ela se irrita, ela começa a quebrar as coisas. E recomendaram, por exemplo, para ela extravasar, né, esta fúria interior, ela praticar boxe. Então, até é citado que ela é um boxista, no comecinho que eu li para vocês, na abertura do texto. E ela meio que comenta que parece que na última aula que ela foi, ela tomou uma na cara que ela ficou meio tonta. Então você, o tempo todo, durante essa narrativa, você fica, peraí, ela tá assim, viajando na maionese, porque é apenas uma história de fluxo de consciência, ou porque ela tomou essa porrada na cabeça, ficou meio zureta, ou ela é louca. Porque ela também se questiona em vários momentos se ela está perdendo a sua razão. Ou seja, na verdade, o texto trabalha com camadas bastante interessantes. Quanto mais você fica pensando a respeito dele, mais você consegue perceber isso. Sim, é o tipo de narrativa que você precisa ler de novo. Você pode, para quem não curte o fluxo de consciência, eu confesso, eu não sou exatamente um grande super fã, por exemplo,
da Clarice Lispector. Eu gosto e desgosto ao mesmo tempo. Eu prefiro Clarice escrevendo suas histórias curtinhas, seus contos, já que estamos aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, do que seus romances infinitamente complexos lá dos fluxos de consciência. Ou seja, esta viagem aqui você tem que curtir, mas se você para refletir a respeito de como a autora do texto demonstrou tudo, você percebe, tá, esse texto, então aqui da Natália Borges Veloso, é interessante sobre vários aspectos, justamente disso, a função do gato, como interfere, é um reflexo dela, na verdade, né? E como a comicidade que vem por causa do gato é muito boa também. Em um certo ponto, o gato começa a conversar com ela, e ela fica também se questionando, caramba, eu tô louca mesmo, o gato tá falando comigo. Ou é por causa da porrada que ela levou na cabeça? Sim, a gente fica na dubiedade o tempo todo, sem falar que ela não arreda o pé ali daquele banheiro, ela não volta para a festa. E até o pessoal começa a bater na porta querendo usar o banheiro, né? Enfim, ela tá na casa dela, né? Bom, o que vale é que a batida desse conto é essa o tempo todo. E como eu comecei a comentar e parei, né? Você pode até se enjoar um pouco. Caramba, não sai disso, não vai acontecer outra coisa. Não, não vai. Fluxo de consciência é assim, cara. Se entra num redemoinho ou num ralo, você pode também considerar, né, que o personagem não sai. Cada vez mais que ele tenta sair, ele se afunda mais ainda na espiral do tempo, digamos assim. Basicamente é o que acontece aqui nesse conto. E, bom, vamos falar a respeito do finalzinho, que não é também grande coisa, mas se você não quiser saber, obviamente, porque você ainda está interessado em ler primeiro a história, né? Dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para a parte onde atribuo uma certa nota a esse conto aqui. Vamos ver se a gente concorda, porque agora eu vou falar como o texto termina. Sim, de fato, não tem nada de excepcional. Cara, uma grande de uma reviravolta. A gente acaba descobrindo, por exemplo, que sim, a porrada foi muito forte, ela está para morrer, por exemplo. Não, ela é completamente surtada, ela nem está na tua casa, na casa dela, quer dizer, está no hospício. Não, também não tem nada dessas reviravoltas malucas. Podia até ter, podia caber, mas acho que até perderia o sentido. Aliás, preciso comentar a respeito disso no próximo conto que a gente vai ver na quarta-feira. Mas o que vale? No finalzinho, a gente acaba vendo o último comentário do gato. Apenas isso. É pouco talvez, porque ali pela parte final da narrativa, a gente acaba descobrindo, sem maiores detalhamentos, que já amanheceu, ela ainda está ali dentro do banheiro, já ela não ouve mais barulho, do lado de fora ali do banheiro, né? Ou seja, o apartamento está vazio. Cadê o pessoal que estava na festa? Ela passa a andar pelo apartamento e descobre os restos da festa, né? Completamente imunda a casa. E ela até diz, pô, a festa deve ter sido boa, né? Pela sujeira que deixaram, a festa foi divertida. Enfim, depois ela acaba andando pela rua e o gato fica, como eu disse, é com ele que termina a narrativa, ele está olhando ela pela janela, né, andando pela rua, dobrando esquina, né. Os últimos comentários é o do gato, que diz, né, não me olha, não diz nada, ou seja, o texto, né, o título da história, né, tudo que ela quer é me ver chorar, mas chorar de manhã é tão pouco. É isso, né, no final das contas, a gente pode considerar também que o gato não deixa de ser a própria consciência dela, de uma maneira, né? Talvez uma terceira versão do que possa estar acontecendo em tudo isso. De fato, a história é interessante sobre todos os aspectos, e todos esses aspectos a gente só começa a perceber depois de terminar a leitura. E se a gente quiser, de novo, alguns leitores não suportam fluxo de consciência. Realmente, eles são maçantes, mas nesse aqui dá para você entrar porque ele não é tão complexo. E principalmente por causa da comicidade. Isso ajuda a deixar toda a narrativa um pouquinho mais leve e faz com que você possa pensar a respeito disso. Depois que você fecha o livro, você fala, caramba, o que estava acontecendo? E esse gato maluco? Ele estava ali mesmo? Ele existe? O gato existe? Você pode até começar a refletir nesse sentido. O que faz assim que a gente pense que o texto tem várias camadas muito interessantes. Um texto chatinho no começo, mas depois que a gente começa a pensar a respeito, ele começa a ficar até engraçado, irônico também. Ou, se você preferir, profundamente triste, já que se trata da história de uma pessoa completamente solitária, que quer ser solitária, mas também fica pensando, pô, não será que talvez eu possa sair dessa solidão? Talvez não. Melhor cuidar de um gato, né? De outra pessoa. Enfim, é uma história interessante. Eu comecei a gostar do texto, confesso para vocês, depois que eu fiz a leitura, que é o que eu estou dizendo até agora, né?
depois que eu comecei a pensar sobre ele, que eu falei, não é tão ruim assim não, mas também não é nada genial. De novo, preciso comparar com Clarice Lispector. Não chega aos pés de uma Clarice Lispector? Claro que não, obviamente que não. Então, beleza. Portanto, vou confundir de novo o título da história, deixa eu dar uma olhada aqui no sumário. Eu sempre falo o contrário, né? Mas o certo é, não me olha, não diz nada. Escrito por Natália Borges Polesso, eu atribuo 3 asteriscos. Sim, é um pouquinho mais do que a média que a gente possa considerar como um texto que não marca a gente. Sim, esse texto ele pode se tornar ou se apresentar mediano quando você termina a leitura. Mas depois você começa a refletir, você começa a gostar dele. Foi o que aconteceu comigo, sinceramente. Já faz algumas horas que eu terminei de ler e quanto mais está passando o tempo, mais eu estou gostando. Não sei se isso vai durar mais ainda, essa sensação, se amanhã, por exemplo, já começa o esquecimento, né? Ele começa a se evaporar da memória. Não é uma história marcante, para falar a verdade. Um 3 está de bom tamanho, seria um exagero dizer, não, o texto é sensacional. Não, ele não é, ele não marca. É um texto apenas esperto para o momento que a história acontece. Boas sacadas da autora, mas não é uma história super marcante, com certeza. Acho que histórias de fluxo de consciência geralmente não são. Você pode até dizer que sim, mas não são, porque é uma coisa confusa. Você precisa reler várias vezes para você começar, né, se inteirar mais de quais são os meandros do que a autoria quis dizer com toda aquela viagem. Enfim, tá de bom tamanho. 3 asteriscos aqui para o texto de... Não me olha, não diz nada. Enfim, vamos combinar o próximo conto que a gente vai ver aqui de Partes de uma Casa. Aliás, falando nisso, né, só para... Eu sempre esqueço de falar se as histórias elas estão se concentrando na temática aqui da coletânea, que é Partes de uma Casa. A personagem fica o tempo todo dentro da história, dentro do seu banheiro, só no finalzinho que ela sai. E a gente pode considerar então que é Parte de uma Casa, o banheiro. Mas enfim, próxima história que a gente vai curtir na próxima quarta-feira, Basta Cada Dia o Seu Próprio Mal, escrito por Miguel del Castillo. Vamos ver se vai ser bom? Eu já li, eu já comentei aqui durante o texto que foi mais ou menos, né? Tem uma experiência a se comentar. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram no projeto Contos do Meio Dia, lá no ano passado, em 2022. E tchau!